Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Seja bem-vindo. Nós vamos fazer hoje o segundo áudio que envolve a publicação do livro Árvores da Eternidade, Teurgia Tifoniana para o Novo Aeon. Hoje nós vamos falar um pouquinho da onde veio essa ideia de se trabalhar o lado noturno, como nós magistas nos tempos de hoje em dia temos trabalhado. Vamos lá. A ideia do lado noturno, apresentada por Kenneth Grant em seu livro Night Side of Eden, originou-se com Cecil Frederick Jones, o assistente de Crowley no curso da Operação Cephaloedion, que ocorreu na Abadia de Telema, Sicília. Essa operação tratou-se de um rito sexual executado com o objetivo de aterrar a corrente 93 ou Aeon de Horus no planeta. A conexão entre Russell e Grant foi Michael Bertiux via o Clube Choronzon, ou Clube Coronzon. Na Operação Cephaloedion, Russell assumiu a forma divina de Sete e sodomizou Crowley, que assumia a forma divina de Horus. Após o coito anal com Russell, Crowley copulou com sua mulher Escarlate. Na época, lia Hirsing, na intenção de manifestar no planeta a força do Aeon de Horus, considerando que Lia assumia a forma divina de Gaia, a Mãe Terra, ou como Crowley coloca, o aspecto feminino do mundo. Ao que parece, nesse processo, Russell foi exposto às energias do abismo, e após o ritual, ele nunca mais foi uma pessoa equilibrada, mentalmente estável. A experiência com Crowley na Abadia de Telema levou Russell a desenvolver uma perspectiva pessoal acerca do universo e da própria filosofia de Telema, que ele expôs completamente em seu clube Choronzon, fundado em 1928. A GBG, Great Body of God, quer dizer, o Grande Corpo de Deus, foi uma organização fundada por Russell que servia de círculo ou colégio externo do Clube Choronzon. Originalmente, Russell fundou o Clube Choronzon em Chicago, se mudando posteriormente para Los Angeles. Mas ele terminaria o fim de seus dias em São Francisco, na Califórnia. O Clube Choronzon se tornou amplamente conhecido através das obras de Bertiux, que herdou a sua chancela. O Clube Choronzon chegava perto de um satanismo dentro de uma estrutura telêmica e tratava-se de uma fraternidade de mão esquerda. Todo o trabalho espiritual era de caráter puramente experimental e se dava no âmbito do abismo. As incursões em Da'at eram abertas com a execução de Liber Reguli, o que explica a opção de Kenneth Grant em utilizar o ritual da estrela de sangue, quer dizer, o ritual Rubi Estrela, como uma formulação do pentagrama invertido que, traçado dessa maneira, abre os portais de Da'at e convoca as forças do abismo. Os rituais deveriam proporcionar um encontro com Choronzon, que no sistema de Russell era compreendido como uma entidade feminina, sem a qual era impossível obter a experiência do abismo. Mas como Russell identificou Choronzon com Satã, criando um aborto teológico na cosmogonia telêmica, Grant se viu forçado a reinterpretar essa doutrina, equiparando Choronzon com o aspecto feminino da besta, sem o qual ela estaria incompleta, incapaz, portanto, de proferir sua palavra mágica. Russell e depois dele Grant não interpretavam o abismo como um estado de consciência temporário ou até mesmo um nível de iniciação.
Ao contrário, o abismo era considerado um mundo completamente à parte. Foi a ideia do abismo como um universo paralelo que encantou Bertiux. Quando ele descreve seu encontro com Telemann, relata que não encontrou um sistema religioso de filosofia e magia. Ao invés disso, ele conta que encontrou telemitas dispostos a manter a flama de Telemann acesa em um círculo pequeno e fechado em Chicago. Entre esses telemitas, alguns praticavam a fórmula do 11º grau, como estruturado por Crowley e continuado por Russell no Clube Choronzon. A evolução da perspectiva do abismo como um portal para o universo B, posteriormente nomeado Meon por Bertiux, foi fundamental na formulação das ideias de Grant sobre o lado noturno e, posteriormente, o que ele chamou de Zona Malva. Por volta de 1970, Kenneth Grant estava profundamente envolvido com pesquisas sobre as forças das Clifford e no aspecto sombrio de Telemann. Em cartas trocadas com Austin Osman Spare, por volta de 1950, Grant lhe questionava sobre as sinistras influências clifóticas na consciência humana. E ele também parece estar ciente da influência de Russell sobre Bertiux, como demonstrado em inúmeras passagens em suas trilogias. E me parece que Russell possuía muitas conexões, da mesma maneira que Grant. Além de ser exposto às energias do abismo na Operação Cephaloedium, Russell também teve acesso direto, como secretário de Crowley, a materiais até então não publicados da A e o TO, tendo ele mesmo datilografado inúmeros manuscritos, poemas e cartas de Crowley. Muito desse material, posteriormente, ficou nas mãos do executor literário de Crowley, John Simons, amigo pessoal de Grant. Juntos, Simons e Grant publicaram o Diário Mágico de Crowley sobre suas operações sexuais, The Magical Diary of the Beast 666, e outras obras como Magic in Theory and Practice e o Astrology. Por meio de Simons, Grant teve acesso total aos manuscritos preparados por Russell no período em que foi secretário de Crowley. A GBG, posteriormente liderada por Louis Culling, deixou de lado muitos aspectos obscuros do Clube Choronzon, preservando ainda em seu sistema os rituais de magia sexual. Sua linguagem permanece telêmica. No currículo da GBG é citado que as instruções superiores de Telemann seguem apenas no círculo interno da ordem, o qual mantinha as incursões no abismo através da fórmula do 11º TO de Crowley. Mas nem todas as ideias de Grant acerca do abismo vieram de Russell e Bertiux. Outra fonte de inspiração para ele foram os escritos deixados por Frater Rachad, Charles Stansfield Jones, principalmente suas ideias sobre a árvore da vida invertida e a ordem reversa do tarô. Rachad sustentava que a ordem reversa do tarô, como chaves abriam as portas para o lado noturno, embora não com este nome. Ele analisou a árvore da vida como circuitos, conferindo novas atribuições aos pilares esquerdo e direito da árvore, provendo uma nova dimensão no seu entendimento. Dessa forma, as ideias de Grant acerca do lado noturno retrocedem a Russell, Bertiux e o Clube Choronzon, bem como ao filho mágico de Crowley, Frater Rachad. Interessante notar que essas ideias nasceram de pessoas muito próximas a Crowley, que trabalharam magicamente com ele de forma íntima e particular. O currículo da GBG é um relicário rico em ensinamentos da tradição oral de Telemann e todo telemita sério deveria consultá-lo. Muito bem, gente. Esse foi o nosso áudio de hoje sobre o lado noturno, que envolve aí a publicação desse livro que eu estou terminando de escrever, As Árvores da Eternidade,
que envolvem incursões astrais no lado noturno, nos túneis de Sete, bem também envolve a evocação dessas forças, desses guardiões dos túneis de Sete, essas sentinelas, dentro do círculo mágico, utilizando o círculo mágico como um portal de acesso para essas entidades. Durante as operações da loja Shaitan Evas, muitas operações foram feitas de caráter experimental para convocar essas forças do lado noturno. Às vezes, essas forças eram convocadas dentro do próprio círculo mágico. Na maioria das vezes, essas forças eram invocadas completamente dentro do círculo mágico. O círculo mágico deixava de ser um círculo de proteção para se transformar num portal de acesso, de ingresso e egresso destas forças. Outras vezes, nós também fazíamos isso no Triângulo da Arte, mas geralmente não era tão bom quanto nós transformávamos o próprio círculo mágico em Daat. Todas as operações eram de caráter exclusivamente sexual. Em muitos escritos de Aleister Crowley, quando nós falamos de abismo, quando Crowley fala de abismo, ele está se referindo não simplesmente ao abismo na árvore da vida, mas também à fissura vaginal da mulher. Portanto, quando o pênis entra na fissura vaginal da mulher, nos escritos e poemas de Crowley, principalmente quando ele era mais novo, esta é uma referência ao cruzamento do abismo. Então, existem muitas referências sexuais nas instruções de Crowley que não são transmitidas em publicações normais. Somente essa tradição oral de Telemann, da qual esse livro ele pretende ser um derivado, é que traz esse tipo de informação, é que traz esse tipo de prática para uma aplicação mais crua da filosofia de Telemann, da magia telêmica aplicado aí ao lado sombrio. Então, eu vou fazer outros áudios para dar continuidade a esse trabalho de divulgação desse livro. Muito obrigado pela sua audiência. Amor é lei, amor sob vontade.